Ele ousou crer em algo que ninguém acreditaria. Imagine caminhar por um vasto deserto, onde o vento levanta a areia e tudo ao redor parece vazio. Agora, imagine que nesse cenário, Deus fala diretamente com você. Promete algo impossível. Uma promessa tão grandiosa, tão improvável, que faria qualquer um duvidar. Mas e se você decidisse acreditar? E se, mesmo sem entender, você seguisse a voz de Deus? Essa é a história de um homem que ousou crer. Um homem que, quando todos diziam que era tarde demais, decidiu confiar no impossível. Um homem cuja fé mudaria o destino da humanidade. Eu estou falando de Abraão. Hoje, vou te levar comigo para presenciar os primeiros passos dessa jornada. Você vai entender por que Abraão se tornou o pai da fé. Vai sentir na pele as dúvidas, os medos, mas também a esperança e as promessas que ecoam até os nossos dias. Mas antes, já te adianto, essa história não é só sobre o passado. O que aconteceu com Abraão ainda influencia a minha, a sua, a nossa vida. E no final, você vai perceber que, de certa forma, Deus continua chamando pessoas comuns para viverem coisas extraordinárias. Então, fique comigo, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga o propósito da sua vida. Abraão não nasceu Abrão. Seu nome no início era Abrão, e ele vivia em Ur dos Caldeus, uma das cidades mais ricas e desenvolvidas da antiguidade. Um lugar de comércio, templos e deuses pagãos. Um lugar confortável, mas vazio de propósito. Foi ali, em meio às construções de tijolos queimados ao sol e ruas movimentadas, que Deus o encontrou. Não num templo dourado, nem no topo de uma montanha, mas em sua vida comum. No cotidiano de um homem já com idade avançada e, aos olhos de todos, sem perspectivas de deixar um legado. Aos 75 anos, quando muitos já pensam apenas em descansar, Abraão ouviu a voz de Deus. Uma voz firme, mas cheia de promessa. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para o lugar que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. Abençoarei você, engrandecerei o seu nome, e você será uma bênção. Pense nisso. Abraão era casado com Sarai, sua esposa amada, mas o casal carregava uma ferida profunda. Não tinham filhos. Em uma cultura onde descendência era sinônimo de honra e segurança, a esterilidade de Sarai era motivo de vergonha. E agora, Deus prometia justamente o que eles jamais conseguiram: uma família, um futuro, uma nação inteira. Aos olhos humanos, impossível. Mas Abraão escolheu crer. A decisão não foi simples. Ele teria que deixar tudo para trás: terra natal, conforto, lembranças, e partir rumo ao desconhecido. Nenhum mapa, nenhum destino específico, apenas uma ordem e uma promessa. Com o coração apertado e os olhos fitos no horizonte, Abraão partiu. Levou Sarai, seu sobrinho Ló, seus servos e tudo o que possuía. Deixou para trás a segurança de Ur e seguiu pela longa estrada que o levaria ao encontro do impossível. Mal sabia ele que aquele primeiro passo seria o início de uma das maiores alianças entre Deus e o ser humano, e que por trás do calor do deserto e das noites estreladas, o Criador estava escrevendo uma história que atravessaria séculos e chegaria até nós. O tempo passou. Abraão e Sarai, guiados apenas pela fé, chegaram à terra de Canaã, um lugar estranho,
povoado por culturas diferentes, repleto de colinas, desertos e cidades fortificadas. Ainda assim, aquele era o lugar que Deus havia prometido. Mas, à medida que os dias se transformavam em meses e os meses em anos, o silêncio de Deus parecia ensurdecedor. A promessa de uma grande nação, onde estava? Sarai continuava estéril. Não havia filhos. Não havia sinal de que a palavra de Deus se cumpriria. E Abraão, já com idade avançada, sentia o peso das dúvidas. Será que havia interpretado errado? Será que havia abandonado sua terra, sua família, para nada? Foi então que, numa noite fria e silenciosa, o Criador voltou a falar. Abraão estava sozinho, olhando para o céu estrelado. As constelações pareciam eternas, distantes, inalcançáveis. Foi quando Deus disse: "Olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. Assim será a sua descendência." Abraão, com os olhos marejados, fitou o firmamento. Era impossível contar as estrelas. Era impossível entender como, naquela idade, ele se tornaria pai. Mas mesmo assim, ele escolheu crer. E Deus, vendo essa fé, selou uma aliança. Naquela noite, Deus prometeu não apenas um filho, mas que através da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Era mais do que Abraão podia compreender. Era maior do que ele, maior do que Sarai, maior do que qualquer plano humano. Mas Deus havia falado, e isso bastava. O tempo, porém, continuaria testando a paciência e a fé de Abraão. E o que viria a seguir mostraria que, mesmo os escolhidos, carregam suas fraquezas. A promessa era real, mas o tempo parecia cruel. Os anos avançavam. Os cabelos de Abraão e Sarai já não tinham o mesmo brilho. As rugas em seus rostos contavam a história de quem caminhava há décadas no deserto, guiados apenas pela fé. Mas o ventre de Sarai continuava silencioso, vazio. A impaciência começou a tomar conta. Sarai, marcada pela frustração de ser estéril, sentia-se humilhada. Como poderia ser mãe de uma nação se nem mesmo conseguia gerar um único filho? Então, em um momento de fraqueza, Sarai tomou uma decisão que mudaria o rumo daquela família para sempre. Ela chamou Abraão e disse: "Já que o Senhor me impediu de ter filhos, deite-se com minha serva Agar. Talvez assim eu possa ter descendência por meio dela." Abraão, pressionado pelo tempo e pelas dúvidas, cedeu. Agar, a serva egípcia, engravidou. E por um breve instante, parecia que o plano de Deus havia se cumprido, do jeito deles. Mas o que parecia uma solução, logo se revelou uma fonte de dor. Agar, agora engravidada, passou a desprezar Sarai. O ambiente da família se tornou pesado, cheio de ressentimento e inveja. E Deus ainda permaneceu em silêncio. O filho que Agar carregava no ventre se chamaria Ismael. E embora Deus o abençoasse, deixando claro que Ismael também seria pai de uma grande nação, ele não era o herdeiro da promessa. O plano de Deus seguia intacto, mesmo que Abraão e Sarai tentassem apressá-lo com suas próprias mãos. A lição era clara. A promessa de Deus não depende da lógica humana, nem dos atalhos que tentamos criar. Ela acontece no tempo dele, do jeito dele. O que Abraão ainda não sabia é que mesmo após os erros e a impaciência, Deus não desistiria, e o impossível estava prestes a acontecer. O calor do deserto castigava as tendas de Abraão. As dunas se estendiam até onde os olhos podiam ver. E a esperança, assim como a areia, parecia escorrer entre os dedos do tempo. Foi em meio a essa rotina árida e silenciosa que algo surpreendente aconteceu. Certo dia, Abraão estava sentado à entrada de sua tenda
quando percebeu, ao longe, 3 homens se aproximando. Mas havia algo diferente neles. Seus rostos brilhavam com uma serenidade incomum. Seus passos, leves, mas firmes, como se o próprio deserto se curvasse à sua passagem. Sem hesitar, Abraão correu ao encontro deles, curvando-se em sinal de respeito. Mal sabia ele que estava diante de mensageiros do próprio Deus. Com hospitalidade, ofereceu água, pão e descanso. Preparou o melhor da casa, mesmo com recursos escassos. Sarai, de dentro da tenda, observava tudo, ainda cética, ainda ferida pelas marcas do tempo e da espera. Foi então que um dos visitantes olhou diretamente para Abraão e declarou: "No próximo ano voltarei e tua esposa Sarai terá um filho." Sarai, ao ouvir isso, não conteve uma risada silenciosa. Como poderia? Já era idosa e Abraão também. A lógica humana gritava que aquilo era impossível. Mas o visitante, com um olhar que penetrava a alma, perguntou: "Por que riste, Sarai? Existe algo impossível para o Senhor?" O ambiente antes leve ficou tenso. Sarai tentou negar, envergonhada, mas já era tarde. Deus havia falado e o impossível estava decretado. Aquela visita inesperada reacendeu a esperança. Abraão, mesmo com o coração inquieto, sentiu uma certeza nascer dentro de si. Deus não esquece. Ele não atrasa. Ele age no momento certo. O deserto já não parecia tão vazio, e o céu, antes distante, agora sussurrava promessas à brisa quente daquela tarde. Os meses se passaram, e o impossível tomou forma. Sarai, aquela que todos chamavam de estéril, estava grávida. De que Deus cumpre o que promete, mesmo quando a lógica humana diz o contrário. Abraão, já com 100 anos, e Sarai com 90, testemunhavam um milagre se desenrolar diante dos olhos incrédulos da vizinhança. Quando o menino nasceu, o casal não teve dúvidas. Ele se chamaria Isaque, que significa riso. Mas não era um riso de zombaria. Era o riso da incredulidade transformada em fé. O riso de quem, mesmo tardio, viu o impossível se dobrar diante da promessa de Deus. Sarai, segurando o filho nos braços, declarou: "Deus me deu motivo de riso, e todos que ouvirem isso rirão comigo." O nascimento de Isaque não era apenas o início de uma família. Era o cumprimento de uma aliança que ecoaria através dos séculos. Isaque não era apenas um bebê. Era a semente da promessa, a raiz de um povo, o elo entre Abraão e o plano grandioso de redenção da humanidade. Mas junto com a alegria, surgiam também novos desafios. Ismael, o filho de Agar, já crescido, via no irmão recém-nascido um rival. As tensões dentro da tenda aumentavam, os olhares se cruzavam com desconfiança. Abraão sabia. A jornada ainda estava longe de terminar. O Deus que cumpre promessas também forja o caráter de quem as carrega. O deserto, o riso e as lágrimas, todos faziam parte de um mesmo plano divino, onde até as fraquezas humanas se transformavam em cenário para o impossível acontecer. E como Abraão logo descobriria, a maior prova de sua vida ainda estava por vir. O tempo havia passado, e Isaque crescia saudável, forte, e com ele
crescia o amor e o orgulho de Abraão. A criança era a prova viva do poder e da fidelidade de Deus. Cada riso de Isaque, cada passo dado, cada palavra balbuciada, tudo era um lembrete de que o impossível havia se curvado diante da promessa divina. Mas foi justamente no auge dessa alegria que Deus decidiu testar Abraão, como nunca antes. Numa madrugada silenciosa, a voz do Eterno sussurrou no coração do patriarca: Abraão. Ele respondeu sem hesitar: eis-me aqui. E então o comando que cortou a alma como uma lâmina: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. O mundo de Abraão pareceu parar. Cada palavra ecoava em sua mente como trovões no deserto. O filho, o menino da promessa, o milagre pelo qual havia esperado toda a vida, agora seria entregue como sacrifício. Mas Abraão conhecia a voz de Deus e, mesmo sem entender, decidiu confiar. Sem revelar o verdadeiro propósito, preparou a lenha, o jumento e partiu com Isaque e 2 servos rumo ao monte indicado. Cada passo era um duelo interno entre a razão e a fé, entre o desespero e a obediência. Por 3 dias caminharam, e durante todo esse tempo, Abraão lutava em silêncio. Seus olhos buscavam forças no céu. Suas mãos tremiam, mas seu coração permanecia firme. Quando finalmente avistaram o monte, Abraão disse aos servos: fiquem aqui. Eu e o menino iremos adorar e voltaremos. Aquelas palavras não carregavam apenas fé, mas uma esperança silenciosa. Abraão sabia: Deus é fiel, e mesmo quando o pedido parece insuportável, o Eterno nunca falha em seus propósitos. Abraão e Isaque subiram o monte. O jovem carregava a lenha do sacrifício nos ombros, sem saber o que o aguardava. Abraão, por sua vez, carregava o peso do mundo em seu peito. No meio do caminho, Isaque perguntou: Pai, temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O coração de Abraão apertou, mas sua resposta foi simples e carregada de fé. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Chegaram ao topo do monte. Abraão construiu o altar, arrumou a lenha e, com lágrimas nos olhos, explicou a Isaque o que Deus havia pedido. O jovem, surpreendentemente, não resistiu. Ele confiava no pai e no Deus que os guiava. Abraão amarrou Isaque e o colocou sobre o altar. Cada movimento parecia um golpe na sua alma. Ergueu o cutelo e, no instante em que o fio da lâmina brilhava sobre o sol, a voz de Deus bradou do céu: Abraão, Abraão, não estendas a tua mão sobre o menino, nem lhe faças mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu filho, teu único filho. O alívio foi imediato, e ao levantar os olhos, Abraão viu, preso entre os arbustos, um carneiro. Deus havia providenciado o sacrifício. Tomado por gratidão, Abraão libertou Isaque, ofereceu o carneiro em holocausto e chamou aquele lugar de Iavé-Jiré, o Senhor proverá. Naquele monte, o Deus da promessa não apenas confirmou sua fidelidade, mas revelou ao mundo uma mensagem eterna. A verdadeira fé exige entrega total, e Deus, em sua bondade, sempre proverá o necessário. Abraão e Isaque desceram do monte transformados. O vínculo entre eles e Deus havia sido selado com fé e obediência. E a partir dali, a história da humanidade seguiria marcada pelo nome de Abraão, o amigo de Deus, o homem que ousou crer
e cujo legado ecoa até hoje como símbolo de fé inabalável.